Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 5. Os 201. O profeta do Apocalipse parecia em êxtase, pois um clima de serenidade vibrava tão profundo em seu íntimo, como que emitindo luz própria, e alguns discípulos fitavam seu rosto, admirados pela sua transfiguração. Partia do seu coração uma chama azulínea indescritível, que, como por encanto, se dividia com sábia precisão, acomodando-se em seus fiéis companheiros, constituindo laços dos mais seguros e vigorosos para que mais tarde, quando na terra, obedecessem à voz daquele preposto dos céus. E dentre os mais destacados irmãos estava o que iria chamar-se Antônio de Pádua. Eram 200 discípulos escolhidos e testados para a grande tarefa de difícil cumprimento, pois a renúncia, o desprendimento, a humildade e o amor seriam a tônica de todo o seu ideal. As demais virtudes a serem cultivadas eram sequência ou evolução da própria base. Serviam-lhes de templo naquela estância 4 árvores gigantescas, cujas folhas brincavam aos sopros brandos dos ventos. Seus galhos estalavam uns nos outros pelo reino a que pertenciam, como que a aclamar, com as palmas vegetais, a presença de tantos anjos em conjunto, louvando-os e traçando planos, os mais difíceis, para que a terra pudesse ter mais paz e conhecer mais de perto o amor. As estrelas eram como olhos de Deus, iluminando o infinito, em seguro testemunho dos compromissos daquela pequena constelação espiritual, firmando no céu as palavras que deveriam ser ditas na terra. João desligou seus pensamentos da viagem cósmica, reintegrou sua grandiosa personalidade, deitou seu olhar magnânimo em todos os seus companheiros, deu tempo para que eles preparassem a atenção e se apartassem das conversações travadas em duplas, e foi ao concreto, à finalidade que os prendera ali. Enquanto na Terra, bilhões de pessoas buscavam soluções para seus intrincados problemas, havia nos céus outro tanto, como aquele grupo de almas iluminadas que se congregavam com o objetivo sublimado de ajudar sem ser conhecido, dentro dos padrões que a evolução concedesse. O filho de Salomé, referindo-se à conduta dos seus discípulos, era quase onisciente. A empreitada era dura, no entanto, nobres por excelência eram os propósitos. Conversara com Cristo em esfera resplandecente sobre a sua vinda ao planeta. O calendário da Terra marcava o século XII e a Idade Média pegava fogo pelas incompreensões humanas. A ignorância fazia adormecer a lavoura dos sentimentos altruístas. Satanás já se encontrava solto nas hostes do mundo, simbolizando os 2 bilhões de espíritos ignorantes e endurecidos. Aquelas 200 estrelas que giravam em torno de um sol deveriam descer às sombras do planeta pela força do amor. E o verbo, de fácil acesso nos lábios de João Evangelista, se fez ouvir.
do meu coração, que a paz de Jesus Cristo reine em nossos espíritos, em nome de Deus, nosso Pai Celestial. É de alta valia o fato de termos aportado nessa estância do Senhor, para que esta reunião que constitui para nós outros uma festa, na qual firmamos compromissos com a lei, que nos garante a própria vida. Já estamos mais ou menos conscientes dos nossos deveres. O que nos resta é testar a nossa coragem, examinar nossa estrutura espiritual, rebuscar o passado e ver se aguentamos a cruz que devemos carregar no calvário da carne. Vamos todos fazer uma curta viagem ao solo terreno, pertencer por algum tempo ao mundo que nos parece um cárcere, mas que no fundo é uma bênção de Deus em nosso favor. Tudo depende da nossa disposição, pois seremos injuriados, maltratados, esquecidos, dilapidados, encarcerados, enviados a guerras. Experimentaremos a fome, a sede, a nudez e, em muitos casos, a vergonha, pois a mensagem que levamos para os homens é tão elevada que os que estão posicionados mais abaixo investirão contra nós. Não estamos aqui falando para leigos, basta um toque para que entendais toda a nossa intenção. Não é necessário mais que um gesto para que possais compreender o que se acha escrito em todo um livro. A mente, quando preparada, dispensa o tempo, pois aprende em síntese o que uma alma sem experiência levaria anos para entender. Não estaremos em convívio com crianças, pelo menos em relação aos homens com quem vamos nos encontrar brevemente. Vejamos bem que Jesus, como emérito professor, conversou por 3 anos com um punhado de homens livres. Estes, no entanto, levando-se em conta a humanidade em 3 milênios, talvez ainda não assimilem suas lições. Nossa conversa é diferente. Deve ser rápida e lúcida para a assimilação na íntegra de todo o ideal. Não temos tempo a perder. Os clarins da eternidade, parece-nos, já tocam, convidando-nos à grande descida. Nos intervalos que João Evangelista fazia, para que a música pudesse ser apreciada, rajadas de vento sopravam em várias direções, enriquecendo o ar e beijando as faces tranquilas daqueles seres que ali firmavam uma só decisão: lutar na terra para que a humanidade se lembrasse vivamente do Cristo nos seus primórdios, fazendo com que o Evangelho renascesse dos escombros da indiferença humana e fosse sentido, ao menos, no palpitar dos corações dos doutores da lei de todos os tempos, e que, se restasse alguma coisa para a massa de almas sofredoras na carne, que a elas chegasse, por misericórdia de Deus, na forma de fé. Que o amor de uns para com os outros se fizesse notar em alguma parte. Depois de acomodados os pensamentos, João Evangelista torna-lhes a falar, que é do conhecimento de todos, que iriam lutar contra feras humanas, contra espíritos bestializados, almas endurecidas, que os iriam atacar de maneira inteligente, que cuidassem, pois, de renunciar às facilidades no meio deles, pois o mundo ainda é o seu reino, e que se lá vivem, é certo que as suas experiências no mal são grandes. Ele lembra que as armadilhas em seus caminhos seriam muitas e variadas, mas que poderiam e deveriam buscar na oração o primeiro ato de cada dia, transformando-a em trabalho em busca do pão.
e lembra, mais uma vez, que a sua tarefa seria no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, que merecia o seu maior respeito pelo que fez em favor da herança do Cristo para a humanidade. Que aquele grupo não se constituía de salvadores do mundo e queriam levar um recado do Cristo ao mundo. E que, para dar ao mundo esse pequeno recado do céu, não bastava assumir uma tribuna, que antes de falar teriam de viver o que estariam pregando. Ele adverte que ali onde se encontravam, estavam derramando lágrimas de alegria e que na terra derramariam seu próprio sangue. E que se ali eles estavam recebendo do grande suprimento da vida, que na terra eles dariam a última gota de energia na solidificação do amor. E ele os lembra a todos que eles são soldados do grande comandante, aquele testemunhado pelos profetas, que é o Cristo anunciado por Moisés e Malaquias, firmado desde Mateus às visões da ilha de Patmos, o Messias inconfundível que exemplificou o que dissera. Que sua filosofia de conceitos elevados não ficou no ar, porque ele a testificou, curando leprosos, levantando caídos, dando visão a cegos e ressuscitando os mortos. Que a perseverança no bem e a persistência no ideal seriam a pedra angular de suas vitórias. Que eles viriam também com a missão de aliviar sofrimentos, de elevar a fé às condições de salvar a esperança em Deus e em Jesus Cristo. Que as cruzadas seriam o seu alvo, pois delas nasceria a Inquisição como planta daninha a intercruzar os campos do mundo. Que a ação desses espíritos malfeitores vai além do que podiam imaginar. Que eles iriam se organizar de forma espetacular, mas que não se preocupasse, pois a luz já é organizada para qualquer emergência. Deus, sendo onipotente, usa as possibilidades de todos para disseminar a sabedoria, a paz e o amor. Que deveriam ser obedientes para com seus superiores, mas sem conivência com as suas próprias maldades. Que obedecer seria o roteiro de todos, sem que com isso alimentassem a vingança, o ódio e o orgulho. Ele continua esclarecendo que a missão dos 200 não seria outra, senão a que se referia ao Cristo, lutar com lobos nos caminhos da terra, ser devorados pelo ódio, estraçalhados pela vingança, amordaçados pela usura, mas nunca esquecendo a fé e o amor, e nestas horas, sendo libertados pela luz. E que confiassem e prosseguissem, pois sempre estariam com Cristo e o Cristo com eles. Que estavam em um banquete de despedida, onde repartiam o pão dos compromissos e o vinho das responsabilidades. Que cada um receberia naquela hora um esquema com todos os detalhes traçados para suas futuras vidas. Que renasceriam na terra com um programa delineado de cada vida, nos lugares respectivos e nos ambientes em que deveriam desempenhar os seus papéis. E termina de uma forma muito bela com uma prece. Grande luz de todas as esperanças, eis que estamos partindo como cordeiros para o sacrifício, sem julgar os que porventura nos ofenderem, que por acaso nos venham a maltratar, nos expulsarem da vida física. Deus de infinita sabedoria, chega o momento de partirmos para o campo de batalha, cada um rumando por um caminho, cada qual com uma missão diferente em aspecto, porém todas iguais em unidade. Não permitais que fraquejemos
nem que se esgotem as nossas energias nas lutas. Os homens na Terra se dividem em ideologias diferentes. As religiões estão deixando escapar a essência da verdade e a moral evangélica toma destino ignorado. A honra desaparece com a posição assumida pelo ouro e pelo mando. Pedimos, Jesus, que nos ajudeis nessa partida, nesse adeus temporário, mas difícil de ser suportado em paz. Queremos ser dignos do vosso amor e da vossa visita misericordiosa quando, no fardo biológico, mandai nesse momento os vossos anjos para abençoar os que partimos, infundindo-nos esperanças para que possamos voltar com a palma da vitória. Jesus, fazei com que a nossa súplica chegue até os ouvidos de vossa excelsa Mãe, e que a corte espiritual que ela comanda nos abençoe e nos olhe sempre. Revigorai as nossas forças e ajudai-nos, Senhor, na arte de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a vossa paz seja a nossa paz. Terminada a oração, parecia que as árvores, que lhes serviam como teto natural, choravam através das folhas, mas, ao invés de lágrimas, caíam flores de variada e suave coloração, embelezando o espaço e saturando o ambiente de perfumes incomparáveis. Foi dado o tempo suficiente para as despedidas, e eles, já de posse do cronograma que lhes indicaria seus roteiros na face da terra, parlamentaram horas e horas para saber um dos outros os caminhos a seguir e quais os meios que deveriam usar para se comunicarem. Depois de abrandarem as conversações, fizeram 2 filas para as despedidas do mestre. João Evangelista, irradiando a olhos vistos uma grande luz azul celeste, acompanhado de um dourado preponderante de ouro velho, chorava, porém chorava de alegria por dividir as sementes do coração a serem enterradas no solo terreno, e só ao tempo caberia o resultado. Essa emoção agigantava-o diante de seus filhos que, de um a um, abraçavam-no como a um pai, recebendo dele palavras de ânimo e de carinho, envolvidas em pura confiança. Nenhum dos presentes mostrava desespero no semblante. Finalizando as despedidas, João falou com sabedoria. Companheiros, eis que devo vos falar um pouco mais. Não percais a esperança em tempo algum, pois ela é a tocha inflamável que podeis acender, aumentando o lume da fé. Sem a fé e o amor, não poderá haver vitória ou solução para nada. Vejo que vos preocupais bastante com notícias de uns para os outros. Não vejo razão para isso, pois podereis comunicar-vos pelos recursos do Espírito. Além disso, quando estivermos encarnados, o sono nos favorecerá uma porta pela qual poderemos entrar no grande salão universal e nos encontrarmos com aqueles da mesma sintonia. Agora é bom que nos concentremos em nossos deveres, e o prazer maior para nós outros deve ser o encontro urgente com o trabalho na terra. Teremos tempo bastante no fim das nossas jornadas, se soubermos competir com as sombras. Cada qual deve partir
para o lugar em que deverá reencarnar, sem desperdiçar minutos e nem alimentar ideias de voltar antes do tempo programado. Cada um tem suficiente habilidade para manter-se em posição firme pelo bem da humanidade. É justo termos as nossas sensibilidades, alimentarmos esperanças pessoais e que a saudade não passe despercebida em nossos corações. No entanto, Cristo está para nós acima de tudo isso. O trabalho com Ele tem mais urgência. Finalizando, o Mestre abençoou a todos e fracionou a caravana em todas as direções do planeta. Uma música divina ressoou no ambiente, como se quisesse falar com toda a micro-constelação espiritual. Avante, companheiros! Pai João, encontrando-se a sós, perpassou os olhos pelo céu estrelado e tomou também a sua direção. Em fração de segundos, desceu na Itália, na antiga Roma, em pequena cidade, que mais tarde emprestar-lhe-ia seu nome, para a glória de Deus e vontade do Cristo. Fim do capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostra-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.